Muito boa tarde a todos novamente. Sejam muito bem-vindos a este webinar sobre a importância do PER nos dias de hoje, organizado pela empresa Ângelo Dias Sai. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que desativem o vosso microfone no canto inferior esquerdo do vosso ecrã. Relativamente às questões que possam surgir durante a apresentação, estejam à vontade para enviar as vossas dúvidas no chat e, posteriormente, teremos um momento reservado para responder a todas elas. Agora vamos apresentar o programa do webinar. Aqui está o programa que podem visualizar sobre o webinar, que vai decorrer agora mesmo. Como referi no início, este webinar foi organizado pela empresa Ângelo Dias Sai. O Dr. Ângelo Pereira Dias é administrador judicial e é acompanhado por uma equipa de profissionais especializados em insolvências e recuperações, reunindo uma vasta experiência jurídica e financeira. Pautam o seu trabalho pela excelência, rigor, ética e transparência. Como podem ver aqui, são então Diogo, desligou o microfone. temos aqui então as áreas em que a equipa da Ângelo Dias Sai pode atuar, e podem visualizar como está aqui, podem atuar nestas áreas. Agora, apresentando então a equipa Ângelo Dias Sai, é constituída por estes 6 elementos. E hoje, como nosso convidado para este webinar, temos então o Dr. Paulo Valério, a quem passarei agora a palavra de seguida para fazer a sua apresentação. Obrigado, Diogo. Boa tarde a todos. Então, eu começaria por agradecer o convite do Dr. Ângelo Dias para participar neste webinar. É uma honra poder fazê-lo ao seu lado. É um profissional muito experimentado, com quem tenho tido a oportunidade de cruzar experiência e trabalho em diversos contextos. E quando este convite surgiu, eu não tinha outra alternativa senão dizer prontamente que sim. Faço na qualidade de advogado, sócio da Valério Figueiredo Associados, enfim, que é uma sociedade de advogados sediada em Lisboa, mas que desenvolve a sua atividade um pouco por todo o país e em alguns contextos internacionais também. Temos trabalhado muito na área de restaurações e insolvência, embora tenhamos hoje outras valências, eu diria, nas principais áreas do direito. Mas hoje o tema que vos trago tem fundamentalmente a ver com esta área da insolvência e da reestruturação e particularmente com o processo especial de revitalização, que já não é um processo novo em Portugal, é um processo que o tempo passa a voar, já tem cerca de 12 anos a figurar no nosso país, que surgiu num contexto muito particular, em 2012, quando estávamos sob um programa de assistência financeira, quando tínhamos aquilo que convencionámos chamar a Troika em Portugal, e é um processo que tem feito o seu caminho e que de alguma forma veio alterar, digamos, o paradigma daquilo que era a abordagem dos temas de insolvência e restauração em Portugal. Eu, nesta minha apresentação, embora ela vá tendo como fio condutor o regime do processo especial de revitalização e, portanto, os requisitos e os vários passos do procedimento, os seus efeitos, os sujeitos que podem recorrer ao PER, procurarei ir passando algumas ideias de experiência prática, também do conhecimento de como o processo foi evoluindo ao longo dos anos e, enfim, também eu diria com alguns comentários críticos sobre um momento que é um momento charneira na vigência do PER em Portugal, e que é, eu diria, portanto, o período antes de 2016 e depois de 2016.
Nós começámos por ter uma realidade, um processo com uma determinada configuração e determinadas características em 2012, que vigorou sensivelmente até 2016, e, portanto, naquilo que foi o período mais crítico da última grande crise que tivemos em Portugal, pelo menos crise declarada e reconhecida nacional e internacionalmente, e depois um segundo momento, a partir de 2016, com características diferentes, quer com uma circunstância que é diferente na economia nacional, quer com um regime que sofreu também um conjunto de alterações. Antes de entrar no processo especial de revitalização propriamente dito, gostaria de partilhar convosco algumas ideias que têm a ver fundamentalmente com o seguinte. É habitual olhar-se para o direito de insolvência como uma área marginal do direito, e aqui marginal não no sentido depreciativo, mas no sentido de que seria uma área cujo alcance se faria sentir apenas ou fundamentalmente em circunstâncias de crise. Na verdade é que não é bem assim, não é bem assim em Portugal e não é bem assim no resto do mundo. O direito de insolvência desempenha, no quadro daquilo que é a justiça económica, um papel muito importante no sentido de tratar de forma adequada as situações de crise na empresa, sendo que a crise é um momento natural do ciclo de vida de qualquer empresa, pode surgir quer em contextos de crise nos mercados em que elas se posicionam, quer também num contexto de expansão. As empresas têm o seu ciclo de vida, nascem, crescem, morrem, têm vicissitudes e é preciso lidar com essas vicissitudes. Quando temos crise na empresa, aquilo que são os cânones internacionais, o que nos dizem é que nós devemos procurar que essa crise seja tratada de modo a destruirmos o mínimo de valor possível. As empresas são um valor para a economia, os empreendedores, aqueles que criam as empresas, são também eles um valor para a economia. O know-how que as empresas acumulam é um valor para a economia, as marcas são um valor para a economia. E quando uma empresa entra em situação de crise, é preciso perceber o que é que fazemos com este valor. E é preciso, fundamentalmente, por um lado, não havendo alternativas, que a liquidação das empresas numa situação de insolvência, quando é de insolvência que falamos, aconteça de uma forma rápida, de uma forma eficaz, permitindo pagar o máximo possível, maximizar o valor de pagamento aos credores. E, por outro lado, é preciso que quando uma empresa está em crise, mas tem ainda potencial de recuperação, que essa recuperação possa acontecer de uma forma que não seja estigmatizante. É sempre difícil para um empresário reconhecer uma situação de crise, é sempre difícil atravessar um momento em que está na iminência ou está já a incumprir com alguns dos seus credores, mas fundamentalmente é preciso, diria eu, ter a consciência de que atuar numa situação de crise, seja pela via de insolvência, seja pela via da recuperação, é um ato de gestão, é um ato importante de gestão. De resto, os administradores são obrigados, têm um conjunto de deveres relacionados com isto mesmo, e têm desde logo um dever de apresentação à insolvência, quando é esse o caso, mas têm, eu diria que imediatamente, um dever de se apresentarem a um processo de recuperação, quando identificam de modo precoce a dificuldade, a crise nas suas empresas, para que seja possível desenvolver um processo de recuperação que maximize, ou melhor, que mantenha a empresa no mercado, nas mesmas mãos ou noutras mãos, e que permita aos credores receberem o máximo possível. Quando comparamos liquidação com recuperação, e esta é uma comparação muito importante, vamos falar sobre isso mais à frente, quando estamos a avaliar se um determinado plano de recuperação é ou não viável e se pode ser homologado judicialmente, nós temos sempre que comparar entre aquilo que os credores poderiam receber ou teriam a expectativa de receber num contexto de liquidação e aquilo que receberão num contexto de recuperação. O que é que isto quer dizer? Às vezes, em recuperação, pode-se receber pouco ou pode não se receber a totalidade do crédito que está reconhecido, mas isso pode ser melhor do que não receber nada, que é o que muitas vezes acontece num cenário alternativo de liquidação. Portanto, os processos de recuperação procuram que as perdas sejam para os credores as menores possível e para a economia
que também sejam menores, seja pela maximização do pagamento aos credores, seja criando condições para que uma determinada empresa que atravessou uma determinada dificuldade se possa reorganizar, possa fazer uma reestruturação financeira, possa eventualmente fazer despedimentos, possa fechar estabelecimentos, possa reorientar a sua estratégia comercial, mas continuar no mercado pagando alguma coisa aos credores, sempre mais do que aquilo que eles receberiam num contexto de liquidação. E, portanto, quando estamos a falar de processos de insolvência e de recuperação, estamos a falar de processos que são críticos para as empresas e para a economia, mas que são Isso fundamentais. aqui que não questão. Sim, mas que são fundamentais na medida em que permitem preservar valor na economia, proteger o empreendedorismo, garantir que aqueles que passam por uma primeira crise ou por uma segunda crise no contexto de uma iniciativa empresarial não são, digamos, destruídos pelo sistema e portanto, incapacitados de poder continuar a desenvolver as suas empresas ou até com novas iniciativas profissionais. É fundamental para a manutenção de postos de trabalho, que é central na economia também, e é central ainda para a estabilidade do sistema financeiro. Por vezes, nós sabemos que o sistema bancário pode olhar com alguma desconfiança para processos de recuperação e para planos de recuperação que são apresentados no contexto seja do processo especial de revitalização, seja noutros processos similares, mas é fundamental em qualquer parte do globo para que exista um sistema financeiro, digamos, sólido, para que ele possa implementar-se nos mercados, que exista também um regime de insolvência e recuperação que seja fiável, que tenha regras claras e que permita que quem investe, sejam, enfim, os bancos na ótica da atividade financeira, sejam as empresas de modo geral, se sintam seguras, sintam previsibilidade, segurança, certeza no modo como as coisas se vão desenrolar se alguma coisa correr mal. E, portanto, quando estamos a falar de insolvência, de recuperação e particularmente de processos especiais de revitalização, não estamos a falar de uma área marginal, estamos a falar de uma área central para aquilo que é o desenvolvimento das economias. É uma área, de resto, muito florescente um pouco por todo o país, por todo o mundo, e que ganhou em Portugal, eu diria, uma importância maior a partir de 2012, quando passámos pela última crise financeira, diria pelo menos reconhecida como tal no nosso país. Nos dias de hoje, que importância é que o PER pode ter? Eu diria que tem uma importância semelhante àquela que teve no passado. Nós estamos, apesar de termos tido, depois de 2016, temos tido um período de relativo crescimento da nossa economia, atravessámos dois períodos, um deles estamos ainda a atravessar, difíceis, que impactaram muito aquilo que é a atividade das empresas. Por um lado, como sabemos, a crise explotada pela Covid-19, por outro lado, a guerra na Ucrânia, com as consequências que de vieram, enfim, quer nas cadeias de abastecimento, quer na alteração de preços de bens essenciais, com uma inflação que é, enfim, que eu não diria que hoje já não é galopante, mas que para ser controlada obrigou a um conjunto de medidas que ditam um esforço financeiro grande por parte das empresas, desde logo com a subida das taxas de juros bancárias e, portanto, os seus encargos com os empréstimos na realidade, embora nós tenhamos tido no decurso, digamos, destes dois sobressaltos na nossa economia, Covid-19 e guerra, um conjunto de medidas para mitigar os efeitos, o impacto destes sobressaltos na vida das empresas, as empresas naturalmente que sofreram alguma coisa com isso. Sofreram porque em muitos casos perderam o mercado e perderam o negócio, mas, enfim, sofreram também porque veem hoje os seus encargos, particularmente os seus encargos financeiros, aumentar consideravelmente com a subida das taxas de juros, mas também ainda, e este é um tópico importante, e nós temos sentido isso aqui no escritório, com muitos empresários que falando, as medidas tomadas pelos governos no contexto do combate
à Covid-19, de medidas de apoio à economia, passaram muito por linhas de financiamento, que eram linhas de financiamento com condições tidas como benéficas, generosas, que fizeram com que muitas empresas recorressem a esses financiamentos, em alguns casos até, diria eu, sendo um bocadinho mauzinho, substituindo financiamentos antigos por financiamentos novos em melhores condições, mas isto é como tudo na vida, não é? Nós há um momento em que pedimos dinheiro e há um momento em que temos que o pagar. E quando pedimos dinheiro tudo parece fácil, quando temos que pagar as coisas às vezes complicam-se mais. E nós lidamos com estes sobressaltos da nossa economia, injetando algum dinheiro na economia, em condições, enfim, aparentemente generosas, mas a conta está a chegar, e era essa ideia que vos queria deixar, a conta está a chegar para pagar, e muitos empresários estão aflitos com essa circunstância, porque se veem hoje obrigados não só a reembolsar capital nas operações financeiras, operações bancárias que beneficiaram, mas também a pagar taxas de juro muito mais significativas em função daquilo que são as alterações, foram as alterações às condições de financiamento. Tanto nos dias de hoje, o PER pode ter a importância que teve há 10 anos atrás de ajudar as empresas a, olhando para a situação em que estão a viver e olhando para os desequilíbrios que possam ter, se e na medida em que forem viáveis, encontrarem um ambiente protegido, judicialmente controlado, com a intervenção de profissionais qualificados, uma resolução não só de reorganização da sua atividade, mas também de reestruturação do seu passivo, que lhes permita ajustar, digamos, o ciclo económico, ou ajustar a sua tesouraria ao ciclo económico e continuar a andar para a frente, manter a roda a girar, como alguém dizia aqui há uns dias atrás. Olhando para o regime do PER propriamente dito, o PER não se aplica apenas às sociedades comerciais, ele aplica-se a empresas, mas, portanto, a empresas na acessão do Código de Insolvência, que é uma acessão mais lata, portanto, a empresa entendida como toda a organização de capital e de trabalho destinada ao exercício de qualquer atividade económica. Portanto, hoje podem recorrer ao PER não só as sociedades comerciais, mas também associações, fundos de investimento, fundações e outro tipo de organizações com esta característica, digamos, de combinação de capital e de trabalho para o desenvolvimento de uma atividade de natureza económica que não tem que ser necessariamente lucrativa. Nós tivemos, entre 2012 e 2016, um debate na jurisprudência e na doutrina sobre o objetivo do PER, aqueles que estão cá há mais tempo e que passaram por essa época, lembrar-se-ão que tivemos muitas pessoas singulares a recorrer ao processo especial de revitalização para poderem fazer o seu saneamento financeiro. Foram sendo esgrimidos argumentos contrários a essa utilização do PER por parte de pessoas singulares e, portanto, hoje o PER está apenas destinado a empresas, nesta acessão lata, portanto, envolvendo outros tipos de organizações, mas deixou de ser aplicável a pessoas singulares. Para as pessoas singulares, criámos uma coisa que se chama PAP, que não vamos falar hoje, isto é um processo especial para apoio de pagamento, para acordo de pagamento, perdão, e que, em bom rigor, é em tudo semelhante ao regime do PER, que já tínhamos em 2012. A única coisa que fizemos foi mudar-lhe o nome, e em rigor, eu diria que com as alterações que foram feitas em 2016, não só as pessoas singulares continuaram a poder recorrer ao PER, embora esse PER passasse a ter, digamos, outro nome, passou a chamar-se PAP, mas passaram até a beneficiar de um regime mais vantajoso em alguns aspectos do que o das empresas, porque o PER, uma vez alterado em 2016, se tornou mais restritivo e, portanto, passou a ser mais difícil, quer, digamos, na entrada, quer na saída das empresas no processo. Aplica-se aquele tipo de empresas. Portanto, o PER não está pensado para empresas em situação de insolvência. Essa era uma das críticas que era apontada no início do regime, em 2012. De facto, havia muitas empresas que recorriam ao processo especial de revitalização
quando verdadeiramente já deveriam estar num processo de insolvência, talvez com recuperação, mas em muitos casos até num sentido de liquidação. Essa crítica existia e foram tomadas medidas no sentido de garantir, ou procurar garantir, que as empresas que estivessem em insolvência atual não pudessem recorrer ao PER. Isto cruza-se com uma ideia mais geral que eu gostaria de partilhar convosco e que tem a ver com o seguinte: um dos fatores críticos para o sucesso de um processo de recuperação é o fator tempo, é o fator antecipação. Eu gosto muito de usar metáforas da área da saúde para explicar este tipo de matérias e na verdade, se nós pensarmos na crise dentro da empresa como uma doença, percebemos com facilidade que há doenças que, se nós atacarmos cedo, se atacarmos precocemente, têm uma taxa de recuperação mais interessante, mais favorável, e se nós deixarmos que as coisas se arrastem no tempo, a taxa de recuperação é muito menos favorável. O prognóstico é, em linguagem médica, muito mais reservado. O que tem acontecido ao longo dos anos, independentemente daquilo que é o regime que está escrito na lei, é que, na verdade, muitos empresários oferecem ainda uma resistência significativa a reconhecerem que têm que fazer alguma coisa neste âmbito pela sua empresa. Isto tem a ver com múltiplas razões, também razões que se relacionam com a natureza do nosso tecido empresarial, que é muitas vezes familiar, de microempresas, em que o sucesso da empresa está muitas vezes ligado ao sucesso do empresário e ao sucesso da família, e não só o sucesso, mas a aparência de sucesso da empresa está muito ligada à aparência de sucesso do empresário e da família. Isto faz com que, confundindo-se estes dois planos, empresarial e pessoal, muitas vezes, por razões que são inteiramente legítimas, porque nós não nos podemos divorciar digamos, do fator humano inerente a este tipo de processos, os empresários oferecem alguma resistência, têm alguma reserva, têm dúvidas, procuram adiar as decisões antes de reconhecerem que estão numa situação que carece de uma intervenção judicial, seja ela num contexto de liquidação, seja no contexto de recuperação. Estas alterações à lei, e uma de que vamos falar a seguir, mas, portanto, uma maior fiscalização de que só entram em PER empresas que não estão ainda insolventes, vai precisamente no sentido de evitar que as empresas cheguem tarde ao processo com pior taxa, pior prognóstico, e, por outro lado, que usem o processo numa lógica perversa apenas de ganhar tempo e subtrair à intervenção dos seus credores a possibilidade de poderem recuperar os seus créditos. Portanto, o processo está configurado para empresas em situação económica difícil ou em situação de insolvência meramente iminente. Esta ideia de insolvência iminente obriga aqui a um juízo de prognose, ou seja, procurando não falar demasiado juridiquês, que eu sei que é sempre um desafio, e é um desafio para mim próprio, evito fazer isso, mas pode acontecer que uma empresa não esteja ainda, por exemplo, em cumprimento generalizado das suas obrigações, mas saiba que por qualquer acontecimento, por um cliente que perdeu ou por qualquer outra circunstância, está na iminência de entrar em incumprimento generalizado. E pode, em face dessa iminência, tomar a decisão de avançar para um processo de recuperação para acautelar esse problema e para poder, de forma atempada, tratá-lo. Ainda relacionado com isto, no início do processo, temos três requisitos fundamentais. Por um lado, que a empresa declare ou que emita uma declaração atestando que reúne condições necessárias à recuperação, e depois aqui, diretamente relacionado com este tema de a empresa estar ou não em insolvência e, portanto, poder ou não entrar no processo especial de revitalização, uma declaração de TOC ou de ROC portanto, com antecedência não superior a 30 dias, passa ao momento da apresentação do processo, atestando que a empresa não se encontra em situação de insolvência
atual. Portanto, criou-se aqui uma barreira, ou pelo menos um filtro adicional, chamando aqui, digamos, aqui à intervenção o técnico oficial de contas ou o revisor oficial de contas, e obrigando a uma validação desta ideia de que a empresa não se encontra em situação de insolvência atual. Isto suscita também desafio. Eu sei me estender muito por essa discussão e, se quiserem, podemos fazê-lo mais à frente. Diria que o conceito jurídico de insolvência nem sempre é coincidente ou sobreponível ao conceito contabilístico de insolvência. E, portanto, não basta, por vezes, olhar para um balanço e perceber que a empresa tem um passivo superior ao ativo para atestar inapelavelmente que aquela empresa está insolvente, porque no contexto das empresas há várias formas de avaliar esta situação, há um critério de balanço, mas também há um critério de cash flow, portanto, a insolvência pode haver uma empresa que tenha um passivo superior ao ativo num determinado momento, mas que esteja perfeitamente capaz de cumprir os seus compromissos mensais. Aliás, em jeito de brincadeira, eu dar-vos um exemplo, que é o exemplo das sociedades comerciais que são as constituídas com capital social de 1 euro, ou de 2 euros, ou de 3 euros, porque a lei permite que isso aconteça, e que na primeira semana de atividade têm um conjunto de compromissos que têm que assumir, e ao fim de uma semana o seu passivo é claramente superior ao ativo que tem, que muitas vezes se cinge aos 2 ou 3 euros de capital social e não tem rigorosamente mais nada. Portanto, sem me estender muito nesta discussão, é preciso, o que eu acho que vale a pena, é que exista um diálogo de respeito mútuo entre, por um lado, advogados e, por outro lado, técnicos oficiais de contas e revisores oficiais de contas, no sentido de avaliar, cruzando as diversas concessões, se a empresa está de facto ou não em situação de insolvência para efeitos de recurso ao processo especial de revitalização. Isto vai acontecer de vez em quando, não sei se estão a ouvir este sino, mas como eu moro aqui ao lado, tenho um escritório aqui ao lado de uma igreja, isto às vezes de meia hora ou de quarto em quarto de hora toca o sino, mas é uma coisa rápida e acho que já está ultrapassado. Portanto, além da declaração da empresa em que atesta reunir as condições necessárias à sua recuperação, é necessária esta declaração de TOC e de ROC, e é preciso também uma declaração de credores não subordinados, portanto, credores não relacionados com a empresa, em percentagem não inferior, pelo menos em regra, a 10% do passivo da empresa, manifestando a intenção de participar nas negociações. Ou seja, a empresa tem que ser acompanhada de uma percentagem mínima de 10% dos seus créditos não subordinados, não relacionados, para poder dar início ao processo. Esta é mais uma válvula, digamos, de segurança que foi criada no regime em 2016, para evitar o recurso abusivo ao processo. Também era preciso uma declaração de credor na altura, mas podia ser qualquer credor, podia até ser um credor subordinado, com um crédito de 1 euro ou de 2 euros, isso era suficiente para dar início ao processo, e entendeu-se que esse modelo era um modelo abusivo, e, portanto, que era importante existir uma validação por parte de uma percentagem mais significativa de credores, e garantindo que estes credores eram, eu diria entre aspas, verdadeiros credores e não credores relacionados com a própria empresa. O que, como bem sabemos, pode levar a alguma perversidade e a algum. Portanto, passamos a ter neste contexto requisitos mais apertados de recurso ao PER, e são estes de que falamos. Importa, porém, dizer que, relativamente a esta percentagem mínima de credores que têm que acompanhar o devedor no início do processo, ela é de 10% fixada em regra, mas ela poderá ser reduzida para 5%, mediante requerimento fundamentado, por razões que se relacionem com o montante global do passivo ou o universo dos credores da empresa. Portanto, poderá haver circunstâncias excepcionais que, em função seja do montante muito elevado do passivo, seja até de uma certa pulverização do passivo por muitos credores, que possa dificultar reunir os 10%, mas é uma cláusula aberta, portanto não nos diz com suficiente clareza quais os requisitos necessários
para que esta percentagem passe de 10 para 5, portanto há aqui alguma maleabilidade, mas há esta ideia de que tem que ser razões relacionadas com o montante global dos créditos ou com a estrutura do passivo da empresa. Portanto, 10% à partida, mas pode ser menos de 10%, pode ser 5%, não podem ser credores subordinados. Isto posto, a empresa comunica ao tribunal a pretensão de dar início às negociações, tem que juntar todos os documentos, que são os documentos que estão no artigo 24 do CIR, que normalmente já têm que ser juntos num pedido de insolvência, portanto são basicamente os mesmos documentos, o mesmo rol de documentos, e que muitos de nós conhecerão, e remete logo ao tribunal uma proposta de plano de revitalização. Sobre isto gostaria de vos dizer, deixar também uma nota mais crítica, se quiserem. Numa fase inicial não era preciso que com o requerimento, passa a redundância, que com o requerimento inicial do processo desse entrada logo uma proposta de plano de revitalização. Esta alteração, feita em 2016, veio determinar que logo no início do processo fosse apresentado um plano. A ideia, julgo eu, é de obstar a processos inopinados, coisas que servem apenas para travar execuções e para fintar, digamos, os credores, e garantir que existe uma certa consistência, no processo que se está a submeter. E esta ideia de consistência ligada à existência já de um plano de revitalização, ou seja, a empresa já tem uma ideia do tipo de plano de que precisa para se poder recuperar. A nota que eu gostaria de vos deixar é que esta proposta de plano de revitalização não tem nada de vinculativo. Eu até tenho a impressão de que ela é posta na gaveta no exato momento em que entra no tribunal, portanto não há nenhuma obrigatoriedade de correspondência ou sequer de proximidade do plano que é apresentado no final do processo, submetido à votação aos credores, e deste plano inicial. Portanto, enfim, eu percebo a orientação, tentarmos dar aqui um pouco mais de seriedade a isto, consistência, pensamento, respeito até pelos credores, mas o que tem acontecido é que estas propostas entram sem grande pensamento, muitas vezes usa-se as mesmas minutas de sempre e depois o plano que é apresentado afinal não tem nenhuma correspondência com o plano que foi apresentado inicialmente. Portanto, eu diria que as intenções que levaram a esta obrigatoriedade não terão surtido grande efeito. Já falámos sobre a possibilidade de redução da percentagem mínima de credores que acompanha o devedor a 5%, só não falámos desta possibilidade que está aqui e que é importante e que tem a ver com as empresas em situação de domínio ao grupo, quando estamos a falar de grupos de empresas, isso é uma discussão antiga. Nós não temos ainda consolidação material de processo de recuperação, portanto não é ainda possível fazer um plano único, num único processo para um grupo de empresas, mas passou a ser possível a pensação de vários processos especiais de revitalização, no caso de empresas em situação de domínio ao grupo, para garantir que há pelo menos uma visão conjunta, mais uniforme de cada um dos processos, porque está bom de ver, no caso de grupos de empresas, o plano de uma empresa está diretamente relacionado com o plano da outra empresa e elas, em bom rigor, em muitos casos, os planos só funcionam se funcionarem em conjunto. Se não funcionarem em conjunto, isoladamente, cada uma das empresas, em muitos casos, tem dificuldade em subsistir. Portanto, passamos a ter esta possibilidade de apensação. Iniciado o processo, temos a nomeação do Administrador Social Provisório, e o Dr. Ângelo Dias falar-nos-á sobre isto em particular, mas que é um profissional fundamental para garantir aqui um juízo de idoneidade e de uma intervenção de independência na intermediação entre o devedor e credores. Temos um efeito que é, enfim, o efeito mais desejado pelos devedores, que é este efeito de standstill, de suspensão das execuções, agora sim, das execuções, isso foi clarificado, e, portanto, de garantir que a empresa, durante um determinado período de tempo, aqui estamos a falar de sensivelmente 3 meses, está protegida das execuções dos seus credores e, portanto, terá, em princípio, a tranquilidade necessária para poder negociar, preparar o seu plano e submetê-lo à votação, mas, por outro lado, o efeito que os credores naturalmente reclamam depois de serem sujeitos a este castigo, que é o da proibição da prática de atos de especial relevo não autorizados. Portanto, a empresa, por um lado, fica protegida, não pode ser executada, mas, por outro lado, também não pode,
pegar nos seus bens mais relevantes e desatar a vendê-los, pelo menos não sem a autorização do administrador judicial provisório. Até pode acontecer que em determinadas circunstâncias faça sentido e até seja benéfico para os credores que essas vendas aconteçam. Não podem acontecer, digamos, por baixo da mesa, em moldes que no fundo só tirassem partido deste período de proteção para subtrair estes bens digamos, da esfera dos credores. Ficam, por isso mesmo, suspensos todos os prazos de prescrição e caducidade que a empresa pudesse opor aos seus credores, uma vez que temos este curso de tempo em que as empresas estão protegidas, e há uma ideia de continuidade de prestação de serviços públicos essenciais. Todos nós sabemos, isso fazia-se sentir no PER, digamos, na fase 1, na fase a partir de 2012 e até 2016, que se tivermos, por exemplo, uma fábrica que dependa do fornecimento de energia elétrica e se, em virtude do não pagamento de uma determinada fatura, for possível fazer um corte desse fornecimento, a fábrica fecha e, fechando a fábrica, a recuperação fica comprometida por essa mera circunstância. Portanto, foi criado aqui um regime de continuidade de prestação destes serviços públicos essenciais, portanto, os fornecimentos não podem ser interrompidos durante o processo em virtude do não pagamento das faturas, embora o que é que acontece? As dívidas que sejam geradas nesse contexto serão consideradas dívidas da massa insolvente numa insolvência que venha a ser declarada nos 2 anos posteriores ao termo do prazo de negociações. Ou seja, se correr bem, a empresa é recuperada e, digamos, o crédito, a totalidade da dívida àquele prestador de serviços essenciais será reestruturada no contexto do plano e será paga e o serviço continuará a ser assegurado naturalmente. Se as coisas correrem mal, ou se não correrem logo mal, mas correrem mal nos 2 anos subsequentes e a empresa vier a ser declarada insolvente, essa dívida é considerada uma dívida da massa e, portanto, é paga disciplamente relativamente às demais dívidas e é uma forma de alguma forma, compensar aqueles que são os fornecedores de serviços públicos essenciais. Bem, depois temos aqui um conjunto de tramitação sobre a qual eu, se calhar, não me deteria demasiado tempo, mas os credores são convidados a participar nas negociações, há um prazo de reclamação de créditos, a lista de créditos pode ser impugnada, naturalmente, pelos credores e os devedores poderão fazer resposta a essas impugnações. A ideia aqui é estabilizar o universo de credores que está em negociação e, digamos, também o universo eleitoral. A lista de créditos que resulta da reclamação de créditos no âmbito do PER não tem efeitos materiais, portanto, não corresponde a um reconhecimento definitivo daqueles créditos, não tem, digamos, força de caso julgado. Se houver uma insolvência posterior ou outro tipo de discussão, ela poderá ainda ser feita, mas o que se pretende aqui, num processo de reclamação e de impugnação que é curto e que tem poucos meios de prova, é que seja o mais rapidamente possível e com o mínimo de segurança consolidado o universo de credores em negociação e, digamos, o universo eleitoral, ou seja, com quantos votos é que cada credor concorre para a votação final. E também que sejam estabilizadas as garantias de que cada um deles beneficia, porque isso é importante para a elaboração do plano. Já falaremos um pouco mais sobre o plano lá à frente, mas todos nós percebemos que credores que sejam beneficiários de uma garantia real, por exemplo, não poderão ser sujeitos ao mesmo tipo de medidas de credores que não beneficiem de nenhuma garantia. Pela exata razão de que falávamos no início desta conversa. Que nenhum plano pode deixar nenhum credor numa situação pior do que aquela em que ele ficaria num cenário de liquidação da empresa. E, enfim, tratando-se de um credor comum, muitas vezes em cenário de liquidação, a perspectiva de receber algum dinheiro é nula, e sendo nula, pode ser admissível um perdão de 50%, 60% ou 70%, até mais, no âmbito de um plano. No caso de um credor garantido, que tenha a expectativa de a liquidação receber a totalidade do seu crédito, as coisas não se passam exatamente da mesma forma. E, portanto, isto apenas para vos dizer que esta fase de reclamação de créditos e de elaboração da lista, não tendo, digamos, efeitos materiais, fixa este universo eleitoral, estabiliza as garantias de cada um
beneficia e, portanto, cria, digamos, a assembleia com quem o devedor vai negociar num prazo de negociações de 2 meses, prorrogável por mais um mês. Esta fase, depois temos uma fase subsequente de depósito e aprovação de plano. O que é que importa de termos aqui? Na versão inicial do PER, tínhamos muitas vezes uma sensação de morte súbita, não é? Porque uma empresa negociava com os seus credores durante o processo um determinado plano, enfim, conseguia ter previamente um acordo de alguns, eventualmente não tinha de outros, até por razões de ordem prática, não conseguia falar com todos, e não é obrigatório falar com todos, mas, uma vez submetido o plano à votação, enfim, restava saber quem votava contra, quem votava a favor, e o plano seria aprovado ou rejeitado em virtude dessa circunstância. Havia um sentimento de morte súbita, porque às vezes havia um credor que votava contra, mas se tivesse tido a oportunidade de se pronunciar, talvez com uma ligeira alteração que não fosse material, fosse possível ainda salvar o plano. Eventualmente esta válvula de escape poderia acontecer apenas no caso da Segurança Social ou da Autoridade Tributária, porque a partir de determinada altura passámos a ter uma ideia de que os planos, mesmo que fossem chumbados pela Segurança Social e pela Autoridade Tributária, seriam ineficazes relativamente a elas e poderiam ser parcialmente salvos. Mas relativamente aos que é, de resto, também uma ideia questionável e questionada, quer na jurisprudência, quer mais recentemente pela doutrina. Mas, de facto, havia esta ideia de morte súbita. E o regime que temos atualmente cria aqui uma antecâmara de discussão final entre o devedor e os credores, portanto, uma discussão que é pública, que se passa nos sítios, com um depósito de uma primeira proposta de plano, esta aqui já mais a sério, não tem nada a ver com aquela proposta inicial. Esta proposta é publicada, os credores podem fazer as suas alegações relativamente ao plano, até chamar a atenção, ou particularmente chamar a atenção relativamente a aspectos do plano que possam levar à sua não homologação, e o devedor tem a possibilidade de corrigir, digamos, esses aspectos, num prazo aqui que é um prazo relativamente curto, para finalmente submeter à votação o plano já colhida, digamos, esta sensibilidade por parte da generalidade dos credores. Creio que é uma alteração positiva e que de alguma forma resolveu não só esta necessidade de não estarmos confrontados com uma situação de morte súbita, mas também uma clarificação sobre quando é que começava, como é que se fazia a contagem do prazo para votação, porque havia no PER anteriormente uma dúvida sobre se votava, se o prazo para votação tinha que ser dentro do período negocial ou podia ser depois do período negocial. Aqui as coisas estão todas muito melhor explicadas e tornou-se mais evidente quando é que a votação começa a decorrer, e no caso é depois do anúncio de novo depósito ou não, decorridos os 10 dias, que estão aqui previstos. Sobre o plano de recuperação, e poderemos trocar impressões sobre isso mais à frente, eu creio que a nota mais importante, que é o pano de fundo para a elaboração de qualquer plano de recuperação, é que ele não deve deixar nenhum credor numa situação menos favorável do que aquela em que ele se veria colocado num contexto de liquidação da empresa. E, portanto, são admissíveis medidas de diversa natureza, moratórias, carências de capital, bullets, até haircuts. Tudo isto é possível, é de geometria muito variável o conjunto de medidas de reestruturação do passivo que se podem negociar com os credores, mas é preciso ter isto em consideração. Ninguém pode ficar pior do que ficaria no contexto de insolvência e ninguém pode ficar, digamos, pior do que um credor colocado em idêntica circunstância. Em princípio, não podemos tratar de dois credores comuns de maneiras diferentes ou dois credores garantidos de maneiras diferentes. Digo em princípio porque tudo isto tem nuances e, enfim,
isto daria para conversarmos uma tarde inteira sobre isso, mas em algumas circunstâncias é possível também diferenciar entre credores garantidos ou entre credores comuns, seja em função do grau de cobertura das garantias existentes, seja em função do caráter estratégico ou não dos créditos em presença, seja por outras razões de natureza operacional. Enfim, há uma multiplicidade de circunstâncias em que isso pode acontecer. Mas, em princípio, ninguém pode ficar mais prejudicado do que ficaria no cenário de liquidação. Espera-se que, com a aprovação do plano, toda a gente fique melhor do que ficaria num cenário em que a empresa fechasse, fosse liquidada, os seus bens fossem vendidos e o produto dessa venda a existir fosse distribuído pelos criadores em geral. Uma nota, que eu creio que o Dr. Ângelo Dias falará um pouco mais à frente, para vos dizer que, naturalmente, cada um dos criadores vota numa abordagem, que é uma abordagem de liberdade negocial e contratual, portanto, cada criador avalia a sua posição face àquele devedor e escolhe livremente se quer ou não viabilizar aquele plano, se aceita ou não as condições que lhe são propostas. Em situação distinta, encontram-se a Segurança Social e a Autoridade Tributária, cujas regras, os termos de reestruturação dos seus créditos estão estabelecidos na lei. E, portanto, muitas vezes, e tendo presente que estas condições de regularização de dívidas à Autoridade Tributária e à Segurança Social são muitas vezes mais vantajosas no contexto de um PER do que no contexto de uma negociação feita fora de um PER, por exemplo, diretamente no âmbito do processo executivo, o PER muitas vezes tem a virtualidade de conseguir precisamente a utilização dessas regras mais vantajosas. Uma delas, evidente e muito importante, é que os planos de regularização de dívidas tributárias feitos no contexto de um PER não precisam de prestação de garantia. Portanto, deixou de ser obrigatória já há uns anos a prestação de garantia em processos destes, o que não acontece tipicamente quando a negociação é feita em sede de processo executivo e quando isto era obrigatório no âmbito do PER, muitas vezes inviabilizava a aprovação dos planos, porque as condições até poderiam estar de acordo com a lei, mas depois a empresa não tinha condições para prestar a sua garantia e os planos acabavam por cair um pouco mais à frente. Relativamente à votação, nós temos hoje dois quórums diferentes, duas maiorias possíveis para a aprovação do plano de recuperação. Enfim, uma primeira que exige que pelo menos vote 1/3 dos créditos com direito a voto e que depois desse... Paulo desligou o micro sem querer. Estão a ouvir agora? Sim, Tá? sim, Houve aqui sim. alguma alteração. Portanto, dizia eu, uma primeira maioria que se forma, garantindo que pelo menos 1/3 dos créditos com direito a voto exerce o direito de voto, emite voto, e dos que votarem, pelo menos 2/3 votam favoravelmente, e uma segunda maioria que se forma obtendo 50% mais mais de 50% dos créditos com direito a voto, portanto, mais de 50% da totalidade da lista de créditos. Em qualquer uma destas circunstâncias, mais de metade dos votos favoráveis deve corresponder a créditos não subordinados, isto para evitar que as aprovações dos planos se fizessem apenas ou maioritariamente à custa de créditos detidos por pessoas relacionadas com o devedor. Uma outra nota que gostaria de vos deixar, que é relevante, e que se cruza com algumas das coisas de que falámos há pouco, é que não basta um plano ser aprovado. Um plano, além de ser aprovado, tem necessariamente que ser homologado. Isto significa o quê? Significa que nós temos de ter um plano extraordinário, até podemos conseguir o apoio de um número suficiente de credores para que ele seja aprovado, mas tem que haver sempre um juízo legal, digamos, uma apreciação jurídica daquelas condições de reestruturação. E, portanto, há um conjunto de regras, algumas daquelas de que já falámos e que têm a ver com a necessidade de preservar o princípio da igualdade, garantir que nenhum credor recebe menos
do que receberia num contexto de liquidação. Há um conjunto de regras e outras relevantes que têm que ser atendidas para que um plano de recuperação possa não só ser aprovado, mas ser homologado. E é por isso que eu digo sempre, e nem de propósito, estamos hoje aqui numa iniciativa com o Dr. Ângelo Dias, que é uma pessoa com uma formação diferente da minha, e certamente com muitas pessoas aqui que não são da área jurídica, que estes processos de recuperação não são um exclusivo dos advogados, nem são um exclusivo dos financeiros. E nós, se quisermos prestar, digamos, um bom trabalho, temos que ter a capacidade de trabalhar em conjunto para garantirmos que os fundamentos financeiros dos planos que são apresentados e votados são corretos e, portanto, que estamos a trabalhar num documento efetivamente suscetível de viabilizar aquela empresa, mas temos também que garantir que, além dos fundamentos financeiros estarem corretos, os fundamentos jurídicos estão corretos também, sob pena de termos um plano que é aprovado, mas depois não é homologado. Portanto, para mim é muito importante, e nós temos procurado fazer isso com as pessoas com quem vamos trabalhando, termos, enfim, a complementaridade e às vezes também a humildade de perceber que não sabemos tudo, nós advogados não sabemos tudo e precisamos muito da ajuda dos financeiros para que os planos sejam robustos e viáveis e, em contrapartida, há um contributo que no plano jurídico pode e deve ser feito para garantir que os processos são bem-sucedidos e que os planos, além de serem aprovados, são homologados. Uma outra preocupação, e nós estamos quase a terminar aqui o nosso tempo, que existia desde o início do processo, eram das empresas que cronicamente se entravam e saíam de PER, portanto, apresentavam um PER, depois corria bem ou corria mal, apresentavam um PER de seguida e andavam a apresentar PERs sucessivos durante um largo período de tempo. Aqui foi fixado aqui um período de nojo, portanto a empresa não pode recorrer ao PER nos 2 anos subsequentes, esta é a regra. No caso de ter sido a regra, se não tiver sido homologado, não tiver sido, não tiver sido aprovado nem homologado, se tiver sido homologado, poderá haver o recurso a um novo PER antes de decorridos os 2 anos, se a empresa demonstrar que o plano foi integralmente executado, ou então que a impossibilidade de cumprimento se deveu a uma alteração alheia e superveniente, enfim, qualquer coisa de que a empresa não é responsável, que não era previsível. Enfim, eu diria que o exemplo paradigmático, onde isto foi feito, ainda não tinha acontecido, mas o exemplo paradigmático era, eu diria, em primeira linha, a crise resultante da Covid-19 e a paralisação da atividade económica que daí decorreu, e em menor escala, embora também possa ser defensável, o conflito na Ucrânia e o aumento da inflação e o impacto que, digamos, depois também as medidas de combate à inflação, como a subida das taxas de juros, teve e tem na atividade das empresas. Como nota final, o PER, e esta ideia, eu creio que é relevante, pode seguir esta tramitação toda de que falámos, mais complexa, mais demorada, que implica uma negociação já dentro do processo, mas pode ser já um acordo pré-formatado entre o devedor e uma maioria de credores. Ou seja, se uma determinada empresa, confrontada com uma situação de crise, conseguir sentar à mesa os seus credores mais relevantes, aqueles que forem suficientes para aprovar o seu plano, e se puserem todos de acordo relativamente a isso, o plano pode ser de imediato levado ao tribunal, aí sim, com um acordo já reduzido a escrito, apenas para, digamos, confirmação do universo de credores e homologação do plano, fazendo, enfim, impondo os efeitos desse plano, não só naturalmente aos credores que o subscreveram, que são os concordantes, mas também àqueles que tenham votado desfavoravelmente, mas que, confrontados com um plano que lá está, cumpre com os requisitos legais, terão que se conformar com as condições que desse plano resultaram. Portanto, o PER continua a ser um instrumento, parece-me a mim, relevante, não deve ser visto como uma arma de arremesso dos devedores contra os credores. Às vezes temos uma tentativa que eu acho que é destrutiva e tem muito a ver com a nossa cultura, com esta ideia de
das dívidas ligadas a uma ideia de culpa e de recriminação, mas quer dizer, numa abordagem pragmática da economia, do funcionamento da economia, das relações comerciais, aquilo que é importante pensarmos é que temos que ter os instrumentos que forem aptos a minimizar as perdas para todos. E quando uma empresa está em crise, por muito que um credor possa estar zangado e até sentir que se calhar aquele devedor devia ser castigado pela circunstância de não ter pago, não ter honrado os seus compromissos, numa abordagem pragmática, muitas vezes aquilo que devemos pensar é, bom, de que maneira é que eu recebo o máximo possível daquilo que emprestei. E às vezes receber o máximo possível é apoiar e acompanhar um processo especial de revitalização. Isso não tem mal nenhum e, portanto, gostaria de vos deixar esta mensagem também. Já falei há pouco da necessidade de colaboração entre quem trabalha na área financeira e quem trabalha na área jurídica, mas também é muito importante haver uma capacidade de colaboração entre devedor e credores, na certeza de que nenhum destes processos foi pensado, nem pode ter sucesso, nem pode ser homologado e apreciado positivamente por um tribunal, se não for de facto, se não tiver como resultado um ganho para todas as partes ou para a maior parte das partes. Nunca se fazem planos de recuperação contra os credores, ou pelo menos não contra a maioria dos credores. E aqui tem claro, e eu utilizaria isto como deixa para passar a palavra, uma intervenção fundamental os administradores judiciais, aqui o administrador judicial na veste de administrador judicial provisório, que é uma figura charneira e que, pela sua respeitabilidade, pelas funções públicas em que está investido também, pode fazer toda a diferença. Felizmente estamos hoje aqui, eu estou hoje a partilhar esta conversa com um profissional muito qualificado e é uma honra poder fazê-lo e eu aproveitaria esta oportunidade para lhe passar a palavra, agradecendo mais uma vez a oportunidade de partilhar algumas destas reflexões e ficando naturalmente aberto às questões que o pretendam colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Valério, pela excelente apresentação. De seguida, vamos então ouvir o Dr. Ângelo Dias, que nos falará sobre o papel do AJP, Administrador Judicial Provisório, no PER. Boa tarde a todos. Presumo que estejam já a ver o meu PowerPoint. Queria só essa validação, Diogo, por favor. Sim, sim. Ok. Obrigado. Então vamos começar primeiro por agradecer ao amigo Dr. Paulo Valério esta disponibilidade para comigo poder fazer esta participação e esta comunicação e no fundo também poder-vos deixar aqui algo que possa partilhar a minha experiência e nessa perspectiva aquilo que eu gostaria de vos deixar. Alguns artigos e algumas coisas já foram ditas pelo Dr. Paulo Valério e, portanto, para mim é seguramente mais fácil poder deixar o juridês. Também não vos queria falar nem do economês nem do contabilês, mas não vai ser possível deixar de parte e de todo essa apresentação e essa forma de poder partilhar convosco esta minha apresentação. Passando à frente, diria que, quase que em jeito de resumo, que a oportunidade que as empresas têm através do PER, que é de se poderem revitalizar e recuperarem, a mesma circunstância acontece com os particulares, como já foi dito, através do PEAP, ou seja, do processo especial de acordo de pagamentos, que tem exatamente vertidos nos seus artigos 222A a 222J, diria que ipsis verbi, de forma igual, os mesmos conceitos e a mesma amplitude que se acontece e que se aplicam às empresas. E nesse sentido, hoje vamos falar das empresas, mas com as ligeiras adaptações, falaremos exatamente, ou isto também se aplicará a alguns dos particulares. Alguns dos inscritos inscreveram-se como particulares e nessa perspectiva temos que ter por base uma consideração que é para mim genérica, que é
a empresa, independentemente e o particular, de estar numa dificuldade de tesouraria, numa dificuldade de cash flow, tem que pensar que o PER e o PAP é o momento zero para fazer o verdadeiro refresh startup, para poder eventualmente partir desse mesmo zero, porque em cima da sua empresa, da sua situação, vai aplicar-se aquilo que eu chamo uma campânula. Este slide que estão a ver tem uma citação de uma entrevista que dei no dia 10 de novembro de 2022 ao Expresso e que, infelizmente, na minha modesta opinião, continua a estar atualizada. Isto porque continuamos a ter inflação, continuamos a ter a crise energética. Recordo que nesta altura ainda não tínhamos a guerra na Ucrânia, apesar de termos hoje algumas guerras geopolíticas que condicionam as atividades das empresas, as perturbações nas cadeias de distribuição, os aumentos salariais ou a falta de mão de obra, e vamos sempre à velha discussão do aumento do salário mínimo e qual a repercussão que isso tem no aumento médio dos salários dos portugueses. Recordar-vos que hoje o tecido empresarial português, como todos bem sabemos, são constituídos por nanos, micros e médias empresas em cerca de 90% do tecido empresarial português e, portanto, esses 99% do tecido empresarial português é uma maioria tão esmagadora que as grandes empresas que representam só e quase 1% não faz com que a empresa, ao nível da sua análise, possa ser vista numa perspectiva de grandes empresas, mas sim de nanos, micros e pequenas empresas. 27% destes 99% do tecido empresarial português não cumpre o artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais. Significa que perde mais de metade do seu capital social. Significa que, em termos técnicos, está naquilo que todos nós já ouvimos falar, em falência técnica. Caminha a passos largos para que o seu ativo seja inferior ao seu passivo. Ora, se o ativo for inferior ao seu passivo, significa que se eu liquidar todo o património da empresa, ele não vai fazer o serviço da dívida, ele não vai liquidar todo aquilo que é o seu passivo. E nestas circunstâncias temos, como bem sabem, um conjunto de empresas públicas que há larguíssimos anos não cumprem também este desidrato. A relação de capitais próprios com capitais alheios em Portugal, e ao contrário de muitas empresas no resto do mundo, é deficitária e é permanentemente deficitária. Depois temos, há bocadinho o amigo Paulo Valério falava na questão de que está a chegar a fatura para se pagar por causa da crise pandémica, e é um facto. Começamos a ter os fins das moratórias, começamos a verificar que as taxas Euribor, que foram negativas durante algum tempo, hoje estão em 3,5, 4, 4,5. Não é expectável, na minha modesta opinião, que tenhamos chegado ao Planalto, portanto, que elas comecem a descer. Tenho a convicção para mim de que elas ainda se irão manter durante alguns meses e esse é o cenário que hoje temos e isso está a impactar nas empresas, porque já se nota nos dias de hoje alguns setores de atividades, alguma generalidade das empresas com dificuldades em pagarem salários, pagarem segurança social, pagarem aos seus fornecedores e a pagarem à banca. As considerações que tivemos ao nível do PER e não esquecendo que desde que tivemos a pandemia foi suspenso a obrigatoriedade das empresas se apresentarem a um processo PER ou mesmo até um processo de insolvência, fez com que tivéssemos aqui de alguma forma anestesiado. Vamos ver alguns quadros com referenciais para percebermos que essa diferença em Portugal foi completamente diferente da Europa. Não deixo de lembrar que o CIR tem a possibilidade, como já foi dito, de colocar 3, 4 meses a empresa sob a alçada de uma campânula que lhe protege dos processos executivos e das ações que contra ela podem ocorrer. Para além disso, hoje, quando se está a analisar uma empresa, nós temos que ter em atenção a empresa como um todo e aquilo que ela possa valer às peças numa qualquer liquidação, que na maior parte dos casos perde valor, não tem interesse para os credores. Por isso,
digo que este pode ser o momento de uma empresa se apresentar, ter a campanha, fazer o seu momento de reset, verificar a sua estrutura de custos. Faço sempre aqui um parênteses para lembrar, não há nenhum empresário em Portugal que tenha 50 pessoas no seu quadro pessoal, quando só precisa de 45. Não tem uma legislação laboral que lhe permita poder prescindir dos 5 excedentários. Hoje, com as regras que acontecem, quer do Fundo de Garantia Salarial, quer do Fundo de Desemprego, essas medidas podem ser tomadas, devem ser tomadas pelos empresários sem qualquer pejo e sem qualquer vergonha, pelo facto do seu negócio nos últimos tempos poder ser mais deficitário, ou, se quisermos ver o meio copo de uma outra forma, a sua estrutura de custos é mais pesada e não consegue chegar àquilo que se chama o break-even, ou seja, não consegue chegar a resultados de zero. E, portanto, está a acumular prejuízos, soma prejuízos sucessivamente, mês após mês, ano após ano, e com isto vai prejudicar a economia, vai prejudicar a concorrência e, no fundo, vai prejudicar a todos nós, que somos contribuintes líquidos de impostos para o orçamento do Estado. Portanto, também com esta possibilidade do PER, a administração, a gerência de uma empresa pode estar a afastar de início de uma coisa que seja a qualificação da insolvência como culposa. Porquê? Porque reconheceu a sua dificuldade e tomou a iniciativa de se apresentar a uma possibilidade que é a sua reestruturação, a sua recuperação. Deixo-vos este quadro, que é uma previsão da Allianz Trade, que todos os anos o faz, relativamente àquilo que podem vir a ser as insolvências e os processos e o seu crescimento ou não. Se verificarem no quadro, temos valores reais de 2022, Portugal, França, Alemanha e Reino Unido. A previsão da Allianz Trade para 23 era pela mesma sequência 20, 29, 17 e 10, e os valores reais de 23 que já estão encerrados, constatamos que Portugal aumentou 17% contra os 20 que eram previstos, que a França aumentou 36 contra os 29 que eram previstos. Não será por acaso que hoje sabemos, e ontem, que Paris está isolada por várias manifestações. Sabemos que a Alemanha teve 20% quando eram previstas 17% e que o Reino Unido 16% quando eram previstas só 10%. As previsões para 24, de 19 para Portugal, 10 para França, Alemanha e Reino Unido, são 10%, tendo sempre em consideração o ano anterior, o que significa que não são previsões propriamente agradáveis. E não sendo previsões propriamente agradáveis de países para onde Portugal tem como principais mercados as suas exportações, inevitavelmente e por arrastamento vamos ter também consequências. Já estamos a ter no têxtil, já estamos a ter no calçado, já estamos a ter em outros vários setores. Para falar-vos um bocadinho do PER e das várias sequências e dos vários artigos, deixo-vos a minha apresentação, só recordando que ela terá 80 e alguns slides, onde, clicando em cima dos artigos que aqui estão citados, são remidos para um link onde tem a explicação do respectivo artigo, e não passaria ou não me deteria muito tempo nesta apresentação processual, porque o doutor Paulo Valério foi esclarecedor, na minha modesta opinião, foi claro e preciso e assertivo, e portanto não vale a pena estarmos aqui a recordar ou a repisar alguns destes aspectos. Contudo, gostaria só de vos citar 2 ou 3 aspectos daquilo que, e passa a modéstia e a publicidade do que fazemos no nosso escritório, recordar que no artigo 17D, que é onde, no essencial, estamos a tratar da lista provisória de credores, ela será em tudo igual ao artigo 154 do CIR, que diz, em síntese, que esta lista provisória é elaborada pelo administrador judicial no processo de insolvência. A figura no processo super é o administrador social provisório. Isto provisório porque ele vai estar algum tempo com a empresa, no máximo poderá ser 4 meses, poderá continuar com a empresa se os credores, e muitas das vezes em processos que tenho tido, os credores pedem a fiscalização do plano e, portanto, pedem que eu continue a acompanhar aquilo que é a execução daquele plano que foi votado.
Estava eu a dizer que a lista provisória é constituída por 3 factos que são importantes. Pela contabilidade, muitas das vezes desatualizada, muitas das vezes atrasada, porque o contabilista certificado /TOC já não recebe há vários meses, por reclamação do credor, e portanto aí vamos constatar a natureza do crédito, qual é o valor, as suas datas de vencimento, os juros que lhe estão associados, ou que de outra forma é do conhecimento do AJP, do Administrador Social Provisório. Portanto, muitas das vezes nós pegamos nas listas provisórias e elas podem vir a ser posteriormente impugnadas, como o Dr. Paulo Valério já mencionou, pelos factos de haver algumas imprecisões que não são tanto da culpa do Administrador Social Provisório, mas porque a contabilidade ou não existe, ou porque as reclamações de créditos também podem não estar, de alguma forma, vertidas e corrigidas. Por outro lado, só salientar que, de acordo com o número 11 deste 17D, o Administrador Social Provisório participa nas negociações. Eu tenho por hábito, acompanhado pelo mandatário da devedora, acompanhado pelo gerente da devedora, de ir junto da banca, ir junto da Segurança Social, da AT, dos credores, dos trabalhadores. Não consigo tratar de um processo destes sem reunir com os trabalhadores, explicar-lhes o que é que vai acontecer e aquilo que pode vir a ser necessário, quer da parte dos trabalhadores, quer de todos os outros credores, para podermos levar a bom porto um projeto de recuperação. Costumo sempre dizer que nós, num processo destes, estamos nas mãos dos credores, mas só com eles conseguiremos recuperar a empresa. Sem isso, estaremos sempre a remar contra a maré e estaremos sempre sozinhos e sem qualquer possibilidade de viabilizar uma verdadeira recuperação. Já foi falada a suspensão das execuções. Por outro lado, as negociações têm prazos que são relativamente curtos, no sentido de apresentarmos um plano. Falou-se de um requisito que é entregar uma proposta de plano quando se faz a petição inicial. Devo-vos dizer que muitas das vezes sou interpelado para esse efeito e nunca faço aquilo a que chamo um business plan, onde insira projeções, onde insira números. Quando estamos a falar de números, muitas das vezes ficamos agarrados a esses mesmos números e faço muitas das vezes uma proposta, um draft de plano que é, diria, muito mais teórico do que se calhar real, porque ainda não conseguimos pegar na empresa, na sua contabilidade, ir às suas instalações, falar com os credores e termos a noção de uma coisa que para mim é sempre importante. Digo sempre em negociações aos credores, pergunto-os, interpelo-os para que me digam o que não querem no plano. Não querem que se lhes corte ao capital em dívida, não querem ter prazos de carência muito longos. Os credores muitas das vezes são sensíveis, são tidos por importantes neste processo e nós temos que, nessa mesma fase de negociação, dar-lhe essa importância. Se me perguntarem como é que eu negocio com a AT ou como é que eu negocio com a Segurança Social, diríamos que dou e faço e estou disponível para essa mesma reunião, mas muitas das vezes aquilo que eu sei é que me vão explicar que, de acordo com a Lei Geral Tributária, está tipificado pela matriz do valor em dívida quantas prestações está, quer uma, quer outra, disponível a conceder e com uma situação agravante, que é regras e que temos de ter isso em atenção, é que enquanto qualquer outro credor pode permitir e votar favoravelmente alguma carência, como todos nós sabemos, quem está no âmbito destes processos, a AT e a Segurança Social, sabe perfeitamente que quer o plano seja homologado, votado favoravelmente, maioria, unanimidade, quer não seja, no mês seguinte à votação do plano, estão a ser emitidas as guias, quer pela AT, quer pela Segurança Social, para serem pagas as respectivas prestações. É discutível, a jurisprudência anda a falar nisto há muito tempo, percebemos da indisponibilidade dos créditos públicos, mas também temos experiência suficiente para dizer que se calhar faria todo sentido que a Segurança Social e a AT tivessem um verdadeiro gestor de contas deste devedor para poder aquilatar e melhor analisar o plano
de negócios que é proposto para poder acompanhar também e não estarmos só e exclusivamente refugiados em prestações que estão tipificadas e que muitas das vezes não são ajustadas à realidade da empresa. As votações também, já o Paulo Valério falou disto, as conclusões das negociações também já foram faladas. Relativamente às garantias, acabo de vos transmitir exatamente quer a autoridade tributária, quer o da Segurança Social, os acordos que muitas das vezes são conseguidos e que muitas das vezes são trabalhados de forma árdua, têm relevância e têm consequências. Uma alteração que a lei veio trazer é que antes disponibilizava-se o plano proposto, muitas das vezes um ou outro credor, para dar o seu sentido de voto favorável, punha pequenas questões, pequenos aspectos que a devedora não entendia por relevante, mas se cada credor fizesse essas várias anotações, essas várias objeções e não estivessem vertidos no plano que estava a ser votado, em boa verdade o que estavam era a rejeitar o plano, porque é isso que o articulado do CIR diz. Por outro lado, o encerramento do processo e que, conforme vos disse há um bocadinho, nós terminamos, o AJP termina as suas funções ao fim do plano ser homologado e ao fim do plano estar em execução, muitas das vezes temos que ter intervenção mais à frente. Uma das vezes vêm os credores perguntar, senhor administrador, passaram 2 anos, ainda não recebi nada, o que é que se passa? E nós não sabemos nada, porque não acompanhamos o processo, porque não fomos incumbidos de o fazer. Outras vezes, e isso tem acontecido muito frequentemente nos últimos processos, muitas das vezes por iniciativa até da própria banca, pedem e incumbem ao AJP que fique a fiscalizar a execução do plano, dando aqui como um terceiro, com a sua idoneidade e com o seu profissionalismo, uma garantia de que esse projeto, de que esse plano de recuperação vai a bom porto. Deixo-vos aqui o glossário e com isto termino a minha apresentação, ficando naturalmente à disposição para questões e dúvidas que queiram colocar ou algum tipo de comentário. Obrigado pela vossa atenção. Graziela, tem que ligar o microfone, por favor. Desculpem que os meus colegas não quiseram me admitir mais cedo, e então tivemos aqui um contratempozinho. Então, muito obrigada, Dr. Paulo, muito obrigada, Dr. Ângelo. Já prolongamos um bocadinho o tempo que inicialmente nos tínhamos proposto. Temos uma pergunta e eu tenho, como sempre, mais algumas. Se calhar esticamos isto até às 4, que são mais 10 minutinhos. Não sei se, entretanto, teríamos mais algumas perguntas. Eu vou começar pela que foi colocada pelo público e se, entretanto, não tivermos mais, eu tenho aqui algumas para colocar. Então, nós temos aqui a Márcia que pergunta, nos termos do 17E, número 1, se podem ser instaurados pelo credor providências cautelares para a recuperação de bens em regime de locação financeira não essenciais à atividade da empresa. Portanto, esta é a pergunta que temos registada. Deixo, se calhar, o Dr. Paulo começar, visto que o Dr. Ângelo terminou agora, mas estejam à vontade. Sim, eu não sei se a pessoa colocou a pergunta se quer eventualmente enquadrar um bocadinho mais ou não. De todo modo, eu diria que, em primeiro lugar, é preciso perceber, e isso há de ser discutido, o que é essencial e o que é que não é essencial, não é? Portanto, há aqui uma questão subjacente que é perceber se aqueles equipamentos são ou não essenciais e isso pode levar a uma discussão que não seja... Peço desculpa que eu estava sem vídeo. Pode levar a uma discussão que nem sempre é fácil de resolver. Isto posto, quer dizer, se o contrato for resolvido antes da nomeação do administrador social provisório, eu não vejo nenhuma objeção a que seja feita, depois tenha lugar a previdência cautelar de recuperação dos bens. Se já tivermos o processo de revitalização a correr, só poderá haver resolução no caso de facto de não se tratarem de bens essenciais e subsequente recuperação, previdência cautelar de recuperação. Se forem essenciais, isso não poderá fazer-se, não propriamente em virtude do número 1 do 17E, mas do número
do número 10, não é? Que diz precisamente que não pode haver recusa de cumprimento, resolução, antecipação ou alteração unilateral de contratos executórios relacionados com bens que sejam essenciais à atividade da empresa. Mas coloca sempre aqui a questão de saber se estamos ou não a falar de bens essenciais. É uma discussão que poderá ser feita. A minha experiência diz-me que, na maior parte dos casos, o bom senso aconselha que nós possamos falar com a entidade devedora para perceber se o bem em causa é essencial à sua atividade ou não, até para não cair no artigo 161 dos negócios ou das questões de relevo, não é? Já agora, se calhar não é despeciente só relembrar o que é que diz o artigo 161 da necessidade dos atos de especial relevo, das necessidades de consentimento, que tem que ser por escrito. Se não o for, está lá na minha apresentação, passei isso à frente, mas se não for por escrito é entendido que há uma recusa do AJP. E então os atos de relevo são a venda da empresa de estabelecimento ou a totalidade das existências, a alienação de bens necessários à continuação da exploração da empresa. Portanto, se a empresa disser não, isto é necessário, mesmo que seja um bem com reserva, não é suposto que deixe de existir ou de continuar. E eu já volto aqui, vou voltar atrás só para relembrar uma outra questão que provavelmente é nesse enquadramento que vem esta dúvida. Outra parte, alienação de participações noutras sociedades, aquisição de imóveis, celebração de novos contratos com execução duradoura ou alienação de qualquer bem do preço igual ou superior a 10.000 euros. Esta questão da continuação da exploração ou da alienação tem a ver também com outro aspecto que eu julgo que é relevante e que se coloca muitas das vezes ao facto de que, decorridos que já estão há algum tempo em que a devedora não cumpre, ou se quisermos, para sermos corretos, incumpre com as respectivas prestações, isto vai cair no contrato, e cada contrato é um contrato, e há de ter lá uma cláusula que diz, dá-se direito, ou há a possibilidade de resolver o contrato, portanto, findar o contrato, a partir do momento em que tem-se X prestações em atraso. Por outro lado, eu disse que ia voltar aqui um bocadinho atrás, só para relembrar um outro aspecto, que quer eu, quer o Paulo não falamos, mas que é importante para quem esteja menos à vontade com estes processos, que é com a nomeação do administrador social provisório ou do administrador judicial num processo insolvente, com a sentença, nomeação ou sentença, ocorrem exatamente o mesmo facto, que é os contratos ficam, por princípio, resolvidos. O que é que isto significa? O legislador entendeu que àquela data temos que fazer todas as contas para as listas provisórias. E, portanto, mesmo que eu não vá despedir nenhum funcionário, eu tenho que fazer o cálculo dos antiguidades, salários em atraso, etc, etc. No caso do leasing, eu tenho que fazer as contas do capital em dívida, a resolução da não cumprimento do contrato, juros vencidos, juros vincentes, etc. E eu julgo que se calhar a pergunta bem é por aqui. E aí temos que ter em Calhar, doutor consideração... Ângelo, a Márcia... Mas se quiser falar a da sentou. Márcia, por amor de Deus, esteja à vontade. Eu não sei se quer intervir, mas tenho aqui um extra à pergunta e eu vou ler. Da experiência que temos, os senhores da AJP demitem-se dessa intervenção, delegando essa decisão para a devedora que se mantém na posse do bem. Exemplo, empresa de construção tem um Audi A5, certamente não essencial. Não sei, Márcia, se tem mais alguma coisa a acrescentar, se quer participar com o microfone, os colegas certamente admitirão, se não, o doutor Ângelo e o doutor Paulo já explicaram, mas podemos aprofundar um bocadinho mais a questão com o exemplo do Audi, de uma empresa de construção civil. Se em vez do Audi fosse uma betoneira ou uma outra máquina, se calhar nem a própria colocaria a questão, como é evidente, percebemos isso. Mas Márcia, se quiser, esteja à vontade. Acho que já demos o timing, se entretanto quiser depois acrescentar alguma coisa, Márcia, esteja à vontade. Portanto, estando a resposta concluída das duas partes, temos aqui mais uma questão do André. E então pergunta o seguinte: no âmbito do PER, é possível, e se sim, em que condições,
que se pode proceder a um reajuste, redução do número de funcionários, numa perspectiva, claro está, de otimização de custos, recursos e redução de custos. O Dr. Ângelo já estava a abordar um bocadinho este assunto, não sei se quer continuar e depois passar para o Dr. Paulo, ou se começa já o Dr. Paulo, como acharem melhor. Dr. Paulo, se calhar... Pronto, Dr. Ângelo, avancemos então. Eu tenho, num dos meus slides, eu passei, para recuperar tempo, passei à pressa, mas num dos meus slides tenho lá a dizer que o CIR é o único código que derroga o direito do trabalho, o Código de Trabalho. É uma frase bombástica, eu sei, isto não é assim tão linear também, e vou deixar que o amigo Paulo Valério explique algumas especificidades, mas em boa verdade, quando há este excesso de trabalhadores, e só existe excesso de trabalhadores ou custo de estrutura, porque se perdeu o volume de negócios, porque se perdeu o mercado, porque se perdeu um conjunto de circunstâncias, e percebemos que passamos a ter mais custos do que proveitos ou de faturação, e efetivamente as regras alteraram-se com a pandemia, em que hoje já é possível aceder ao Fundo de Garantia Salarial e ao Fundo de Desemprego, havendo uma subrogação desse crédito para a Segurança Social, que à frente vai ter que ser liquidada e vai ter que ser paga naturalmente, mas não deixa de ser uma ajuda. É assim que eu vejo isto, eu gosto de olhar para o meio copo cheio, é uma dor de cabeça para a AJP, é uma dor de cabeça para a empresa, mas sem sombra de dúvidas, continuar a ter o pessoal que está excedentário, muitas das vezes vai levar, ou levou se calhar nos últimos anos, a empresa a não renovar contratos com pessoal que estava especializado, com pessoal que diria que tem boas regras de trabalho, ao contrário de se calhar outro tipo de pessoal que já está cansado, que já não tem expectativas de outra coisa que não seja uma possível reforma dentro de algum tempo. E, portanto, isto não pode ser esse o critério de decisão. Eu só complementando um bocadinho, só para dar nota do seguinte: muitas vezes falamos do PER numa perspectiva só de reestruturação financeira, não é? Olhamos para aquilo como uma forma de rescalonar, digamos, o pagamento das dívidas. Mas o PER pode ser muito mais do que isso e presta-se a todo o tipo de reestruturações, e aliás, eu diria que raro será o plano de recuperação ou de revitalização de uma empresa que se basta com o rescalonamento das dívidas. Muitas vezes é preciso tomar decisões sobre fecho ou abertura de unidades de negócios, redução de pessoal eventualmente e outro tipo de medidas dessa natureza. O facto de haver um PER em curso não obsta em nada a que se desenvolva, por exemplo, um processo de despedimento coletivo. Assim como o próprio plano de recuperação pode prever como pressuposto, não é uma condição, se fosse uma condição seria proibido, não é? Mas é um pressuposto, digamos, da reestruturação da empresa, o desenvolvimento, lá está o sino, o desenvolvimento de um despedimento coletivo como parte da execução do plano de recuperação. E por isso mesmo, dizia o Dr. Ângelo Dias e bem, que a lista de créditos deve configurar também os créditos potenciais por indenizações, por hipótese, não é? Para que seja possível. Vejam este cenário. Nós temos uma empresa com 500 trabalhadores, podemos fazer uma redução de efetivos, um despedimento coletivo, vamos ter que mandar 100 pessoas embora e isso tem um custo de, vamos supor, 500 mil euros, não sabemos, estou a dar números redondos. Fora de um PER, nós teríamos que assumir esse custo de alguma forma, não é? Temos que nos financiar, não é um custo dessa reestruturação. Se nós configurarmos no próprio plano esse despedimento coletivo, se na lista tiver considerado o crédito sob condição correspondente às indemnizações resultantes desse despedimento, nós podemos, em execução do plano, e no quadro da própria reestruturação de passivo no âmbito do plano, estabelecer o modo como essas indemnizações vão ser pagas. E, portanto, as indemnizações, essa dívida por indemnizações será paga nas condições que o plano previr, vamos supor, a 2 anos, a 3 anos, a 4 anos, a 5 anos ou o que for. Portanto, o PER pode ser utilizado, enfim, como um instrumento para fazer vários tipos de alterações, também reestruturação do ponto de vista laboral, pode permitir uma negociação para tornar mais suave o pagamento das indemnizações, embora com cuidado, porque normalmente nunca queremos regras demasiado restritivas para os trabalhadores comparativamente com outro tipo de criadores. E além disso, não nos esqueçamos de que o PER também permite o recurso ao Fundo de Garantia Salarial. Portanto, é um dos instrumentos que permite isso e, portanto, ele também já está pensado que nestes contextos, muitas vezes, já há incumprimentos e é possível os criadores lançarem mão disso mesmo. Portanto,
sim, podemos usar o PER também para fazer despedimentos coletivos. Eu acrescentaria só uma outra coisa que está a acontecer lá fora e, portanto, provavelmente um dia vai acontecer em Portugal. Quem lê as notícias lá de fora sabe que nesta altura as ITs, as tecnológicas, estão a fazer despedimentos em massa. E isto acontece por uma razão muito simples. Para quem tem conhecimento disto, provavelmente conseguirá validar aquilo que eu vou dizer. Porquê é que está a acontecer isto? E porquê é que passado 8 dias, 15 dias, estão as mesmas tecnológicas a reestruturar e a recuperar alguns dos quadros que foram despedidos? Uma razão muito simples, tem a ver com a pandemia. A pandemia para as tecnológicas foi o maná, deixem-me passar esta expressão, do teletrabalho. Eu conheço empresas que em Londres ocupavam 5 pisos e hoje só tinham um piso. O que eles querem fazer é voltar outra vez aos 5 pisos. Só que, entretanto, as pessoas habituaram-se a fazer teletrabalho, a fazer trabalho híbrido, a não ir todos os dias ao escritório. E, portanto, hoje há uma condição. Hoje não há mão de trabalho, não há mão de obra. Na maior parte das áreas, ao nível dos serviços, exatamente por isto. Que as pessoas põem como condição. É híbrido, tem que vir à empresa, tem que... Não quero. Não quero. E, portanto, as tecnológicas estão a fazer isto. E isto vai acontecer nos outros setores. Provavelmente podem haver despedimentos coletivos em massa para posteriormente se ir buscar aqueles que nas novas condições aceitem as novas regras. E, portanto, isto vai inevitavelmente aparecer em Portugal. Bem, Ok. Eu até agora não tenho mais questões, mas se calhar para dar aqui uns minutinhos ao público para se quiser acrescentar alguma coisa antes de terminarmos, perguntaria, quer ao Dr. Paulo, quer ao Dr. Ângelo, considerando a conjuntura atual e a gravidade da situação que estamos a atravessar a um nível mundial, quais são as principais diferenças, dificuldades no terreno, nomeadamente nas negociações com os credores, em relação àquilo que era, se calhar no início do PER não, porque era mais confuso em 2012, mas de 2016 para a frente, considerando a pandemia, a crise e tudo mais, quais são as maiores dificuldades que na prática encontram nos processos sociais de revitalização? Se calhar, Dr. Paulo, comece por si. dificuldades, vamos ver. Questões que eu acho que vale a pena pôr em cima da mesa, de experiência. Para já, no universo das instituições financeiras, nós temos bancos com quem sabemos que, e eu não vou nomear nenhum, mas nós temos bancos com quem sabemos que é possível negociar neste contexto e que têm uma cultura de negociação e de reestruturação, e sabemos que temos bancos que estão completamente de costas voltadas para estes processos e a única coisa que querem é receber o seu crédito e portanto, temos desde logo este tema. Ou seja, em função da estrutura de passivo dos nossos clientes e dos bancos que escolheram para trabalhar com eles, nós conseguimos ter logo uma perspectiva sobre como é que as coisas poderão correr e sobre com quem é que podemos ou não contar para que essa reestruturação se faça. Sem prejuízo. Eu acho que os bancos foram fazendo algum caminho ao longo dos anos de maior compreensão deste fenómeno. Claro que quando estavam com os seus balanços mais desnatados, precisavam mais destas reestruturações, agora precisam menos, mas esta vida, o karma é uma coisa desgraçada e, portanto, as coisas melhoram e pioram sempre e, portanto, ninguém se fica a rir sozinho durante muito tempo. Portanto, há uma evolução na abordagem dos bancos relativamente a muitos destes processos, mas há alguns bancos com quem nós temos muita dificuldade em trabalhar. Por outro lado, eu creio que há aqui um tema que vai continuar a precisar de ser discutido, que tem a ver com a redução das dívidas ao Estado, à Segurança Social e à Autoridade Tributária. Por um lado, temos regras que são, enfim, claras no corpo da lei, ou seja, não é de acordo com a vontade deles, é de acordo com aquilo que resulta da lei, mas acho que temos sobretudo aqui dois problemas. Um problema que tem a ver com uma espécie de direito não escrito, que tem a ver com o modo como os serviços abordam estes processos e um conjunto de regras, orientações, diretrizes internas que não estão escritas em lado nenhum e que às vezes dificultam a negociação e que deixam o contribuinte, no caso aqui a empresa, um bocadinho desamparado, às vezes até os advogados, porque há nuances, enfim, à custa da nossa experiência e vamos aprendendo algumas dessas nuances, mas mesmo para nós
que fazemos isso há muitos anos. Às vezes ainda somos apanhados de surpresa. Há um direito não escrito, há assim umas práticas, umas coisas consuetudinárias que mudam de secção para secção e de serviço para serviço e que podem ser problemáticas. E depois há alguma falta de convergência. Eu acho que já estávamos em tempo de fazer convergir nestes processos a Segurança Social e a Autoridade Tributária em termos de bloco, não é? Já lhe demos muitos nomes ao longo dos anos. Há quem lhe chame balcão único, podem lhe chamar o que quiserem, mas era importante que nós pudéssemos ter o Estado a falar a uma só voz neste tipo de processos e, digamos, com maior linearidade, porque às vezes não basta conhecer e conhecer bem a lei e ter experiência nesta negociação para não ter surpresa ao longo dos processos. E nós, felizmente, as coisas vão funcionando e até vão funcionando bem, mas eu digo com alguma mágoa que ainda continuo a ser muitas vezes surpreendido em negociações com o Estado e acho que é triste que isso aconteça ao fim de quase 20 anos a trabalhar em processos destes. Continuar a ser surpreendido nos processos significa que alguém não se entende bem com o que é que quer fazer e às vezes o contribuinte, o advogado e a empresa fica desamparada nesse caminho. Eu sublinho, e a fluorescente por baixo, começando pela AT, pela Segurança Social, que muitas das vezes, como AJP, sou surpreendido com o telefonema do gerente da devedora a dizer: recebi o mail, querem reunir comigo e vou lá, e fui lá e obrigaram-me a assinar isto. E o obrigar a assinar isto é uma coisa muito simples, para fugirmos do juridez e do economês. É, no fundo, sem que não esteja escrito em lado nenhum, como o Paulo disse muito bem, estão a pedir que pessoalmente se assuma esta dívida quando a dívida é de uma entidade jurídica, empresa. E, portanto, é um reforço de garantia que a lei não exige, que não faz qualquer tipo de sentido e, pior do que isto, não há qualquer tipo de vantagem, mesmo ao nível do juro, com esta circunstância. E já que falo na Segurança Social e na AT, sempre que tenho a oportunidade digo isto, e portanto o Paulo já me ouviu dizer isto várias vezes, inclusive aos responsáveis quando estamos em fóruns e em seminários, que para mim é um choque, é para mim inconcebível que, tendo a lei sido alterada para aí há 10 anos, em que os credores públicos perderam o privilégio para além dos últimos 12 meses, quem está no setor sabe que os credores públicos eram credores privilegiados no seu todo, deixaram de o ser para aí há 10 anos, só os últimos 12 meses é que são privilegiados, e continuamos a receber nos nossos escritórios diariamente reclamações de créditos com 2, 3, 4, 5 anos sem que nada tenha acontecido. Não pode continuar este modus operandi. A administração tem que, balcão único, seja o que for, tem que se socorrer de uma coisa que é o artigo 31 das medidas cautelares. Eu vou só ler o que diz o primeiro número, que eu acho que é vacilar. Havendo justificado receio da prática de atos de má gestão, o juiz oficiosamente ou a pedido do requerente, que não diz quem é, portanto é qualquer um, ordena as medidas cautelares que se mostrem necessárias e convenientes para impedir o agravamento da situação patrimonial do devedor, até que seja proferida sentença. Constituir na nomeação um administrador social provisório. Eu não quero ser nomeado para processos onde dois irmãos com 50-50 não se entendem e andam à bufetada, desculpando a ligeireza da linguagem, e eu aí sou ótimo para ir lá tentar resolver o assunto. Defender os interesses do Estado como independente. Está aqui o Estado com estas possibilidades do artigo 31. Não faz rigorosamente nada, não é capaz no 11º ou no 10º mês ir à empresa, verificar o que é que se passa, se ela existe, se não existe, pedir contabilidade, etc, etc. Já para não falar de circunstâncias que são gravosas também, que é o artigo 20, número 1 da linha H, que diz que passado 9 meses do depósito legal de contas, pode qualquer outro interessado requerer a insolvência de uma empresa. Os bancos, a semana passada, em conversa com um bancário, achava que o facto de ter uma IES com a chave de ativação era o suficiente para que as coisas estivessem todas regulares. Não é. Se a empresa não pagar os 80 euros do depósito das contas, elas não ficam depositadas nas finanças, no Instituto Nacional de Estatística e na Conservatória de Registro Comercial. E isto pode ser um grande problema para as nossas empresas, para aquelas que estão com muito esforço
a tentarem sobreviver e podem estar a relacionar-se com empresas que a qualquer momento podem ver o seu processo de insolvência determinado para encerramento e depois vêm as insuficiências da massa insolvente porque não há bens. E já agora concluindo, só dizer que a maior dificuldade hoje na negociação, o Paulo já o disse, mas há um outro aspecto muito importante. Os negócios depois da Troika e pior com a pandemia estão alavancados em leasings e em questões de rentings. Nós, quando vamos fazer autos de apreensões, somos entregadores de bens. As empresas não estão hoje preparadas para o património. E bem. Agora, tendo esta realidade, quem se relaciona com elas tem que ter a percepção de que, se calhar, em vez de mandarem uma carta a pedir 8 dias para liquidarem uma dívida de uma fatura que está amplamente vencida, não sei se não é melhor pedirem as contas, analisarem, converterem créditos em capital social, entre outras coisas e outras medidas, e provavelmente não ir mais uma empresa para o charco, um conjunto de quadro pessoal para o desemprego, quando nós precisamos de empresas que sejam ativas, que estejam a reforçar os seus capitais próprios e, acima de tudo, não prejudiquem todos aqueles stakeholders que com eles se relacionam. Eu só já agora, só para não me levaram a mal, eu a propósito desta conversa das reversões, da autoincriminação para as reversões, portanto, esta coisa dos gerentes que são chamados mais à Segurança Social, digo eu, não sei se está a acontecer na Autoridade Tributária também, para se assumirem revertidos e, portanto, para assumirem a responsabilidade subsidiária pela dívida da empresa. Nós fizemos aqui no podcast do escritório um episódio sobre isso. Eu escrevi um artigo que ainda não saiu, mas vai sair aí numa publicação da Faculdade de Direito de Coimbra sobre Segurança Social, a falar sobre isso mesmo e a suscitar aqui a discussão sobre até onde é que vai a legalidade desse procedimento e se esse ato de reversão não pode ser considerado nulo e eventualmente revertido, ele sim, em tribunal. Portanto, é um tema que eu acho que é muito relevante, é uma prática abusiva, do meu ponto de vista, de parte da administração tributária, e eu pus aqui no link tomei a liberdade, não me levaram ao mal, pus aqui no link no chat do nosso webinar o link para o episódio do podcast em que se fala sobre isso, só porque acho que é uma discussão que vale a pena e é o nosso contributo para essa discussão. Ok, muito obrigada. Eu teria muitas mais questões, mas dado o adiantado da hora, acho que vamos ficar por aqui. Não há mais questões no chat, não recebemos mais nenhuma pergunta. Portanto, agradecer ao Dr. Paulo especialmente, ao Dr. Ângelo também. Não sei se mais algum quer acrescentar alguma coisa. Temos mais uma horinha ou duas para isso, estejam à vontade. Da nossa parte, agradecer. E já foi informado que a apresentação vai ser disponibilizada, os PowerPoints e a gravação. Portanto, se entretanto alguns dos participantes que não tiveram oportunidade ou não quiseram ou não tinham dúvidas neste momento, mas entretanto possam vir a ter, os nossos contactos serão certamente também divulgados e podem utilizá-los. E pronto, muito obrigada. Não sei se o Dr. Ângelo, como anfitrião deste webinar, quer encerrar solenemente esta sessão. Muito obrigada. Solenemente não, mas com toda a humildade e dizer do fundo do coração um obrigado muito especial ao Paulo Valério, que faz o favor de ser meu amigo, que é um excelente profissional e que, por a causa das recuperações e das insolvências, lidera a APDIR, que é a Associação Portuguesa do Direito da Insolvência e da Recuperação, e, portanto, alguém que é uma voz ativa e escutada, e ainda bem que é escutada pelas várias dificuldades que todos temos no dia-a-dia, e agradecer naturalmente aos presentes. Tive a informação que tivemos num máximo de 85, portanto é um número que eu diria de muita responsabilidade para estes dois oradores, e que para mim foi, caro Paulo, uma honra poder partilhar contigo este palco virtual, porque só consigo aprender contigo em todas as observações e todos os aspectos que às vezes está lá entre vírgulas, mas que afinal ainda não tínhamos conseguido descobrir esse facto, e portanto agradecer-te esta tua disponibilidade.